1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, aleluia. Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma visão profética, amém? Nós temos falado muito sobre visão e às vezes essa palavra tem perdido o seu sentido. Visão que eu quero conversar com os irmãos, colocar no coração dos irmãos, é uma direção, é uma caminhada. Não é a visão de você ver um anjo, de você ver, sabe, como posso dizer, demônio, essas coisas. Não é esse tipo de visão que eu quero falar. Não tenho nada contra isso, tá bom? Mas eu quero falar com os irmãos sobre visão profética. O que é ter uma visão profética? A visão que eu quero dizer para vocês é uma direção. Então nós falamos aqui, para cumprir o propósito de Deus, é preciso de uma visão. Os homens de Deus, que vocês têm aí, pegado a palavra de Deus e lido, né, Moisés, Abraão, Isaac, Paulo, todos eles que cumpriram o propósito, eles tinham uma visão. O homem, quando ele não tem uma visão, ele não cumpre o propósito de Deus, porque ele não enxerga o propósito, ele não consegue ver o propósito. Então muitas pessoas às vezes param no meio do caminho e desistem. Nós falamos aqui também que ou você vai agir por uma necessidade, ou você vai agir por uma visão de Deus. Se Jesus fosse agir por uma necessidade, provavelmente nós não estaríamos aqui. Tem que revisar tudo isso para colocar o que eu quero dizer no seu coração, amém? O que o Senhor quer ministrar ao seu coração. A gente também viu aqui vista ou visão. Vista é tudo aquilo que você tem visto. Visão é algo que vai acontecer, algo profético, amém? Algo que vai acontecer na sua vida, porque você está debaixo de uma unção e você está debaixo de uma direção divina no nome do Senhor Jesus, amém? Então vista é tudo aquilo que é palpável, visão não. Visão você vai declarar, você vai profetizar e as coisas vão acontecer. Também falamos aqui, seja fiel à visão que Deus tem colocado no seu coração, amém? Então você precisa ser fiel à visão que o Senhor tem colocado, porque no meio do caminho vai aparecer um monte de empecilho, vai aparecer uma coisa mais nova lá, vai aparecer um negócio mais fácil, vai acontecer alguma coisa, aí você, poxa, é mais fácil por esse caminho, é mais fácil por aqui, aqui é mais legal, aqui é mais divertido, né? Então você precisa ser fiel à visão que o Senhor tem colocado no seu coração, em nome de Jesus, amém? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre uma visão profética. Você precisa ter uma visão profética daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então a pessoa só tem uma visão profética quando ela enxerga o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus está lá, mas parece que está muito longe ao seu alcançado. Deus tem ministrado muitas coisas no seu coração, mas parece que não vai acontecer, porque ainda a visão não é clara no seu coração, ainda a visão não é ampla ainda no seu coração, mas nessa noite a visão que Deus tem para com a sua vida vai ganhar forma no nome do Senhor Jesus, filho. Por isso que nessa noite sai daqui com uma decisão no seu coração, de andar debaixo da visão de Deus para com a sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Então o Senhor, Ele vai te mostrar aonde Ele vai te colocar. Deus é assim, Ele olha lá à frente, vai lá, Moisés, libertar o meu povo. Ele já viu o povo liberto, Deus já viu isso acontecer, mas nós não entendemos isso porque somos humanos, e tentamos entender as coisas que Deus fala ao nosso espírito com a nossa mente racional, aí não dá certo. Precisamos ser racionais sim, não estou falando que você não seja um louco, tá bom? Mas a gente precisa ativar a nossa fé para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, se conecte com a visão do Senhor para a sua vida no nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu creio numa palavra profética que Deus tem colocado no meu coração, que os irmãos aqui vão prosperar muito, 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 mas muito mesmo, que vão bancar encontro com Deus, vai bancar acampamento, aleluia, vai bancar, irmãos. Quando o pastor aqui, porque eu sou pindoncho, para a igreja eu peço mesmo, aleluia. Quando a igreja precisa de alguma coisa assim, eu vou falar, a igreja precisa disso aqui, vai levantar a mão, pastor, pode contar comigo, que já está pago. Eu falei, mas não, sozinho, pastor, eu vou pagar sozinho, aleluia. Vai querer a bênção para ele, esse egoísta, estou brincando. É assim,
Acredito no que eu estou dizendo, os irmãos vão prosperar demais, de uma maneira assombrosa, uma maneira assim de que você perder até o rumo. Deus, o que está acontecendo, Jesus? Mas Deus vai te dar uma direção para que você venha usar essa prosperidade com sabedoria no nome do Senhor Jesus. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então a chave para a sua vitória é desenvolver um olhar profético, é desenvolver um olhar de fé, é enxergar as coisas como Jesus tem enxergado. Amém? Então você vai colher aquilo que você tem profetizado. O que você tem enxergado nesses dias? Para onde você tem olhado? Onde você tem colocado o seu coração? O que você tem deixado entrar na sua vida? É preciso que nós, irmãos, como igreja do Senhor, e para a sua vida, tenhamos sim um olhar profético no nome do Senhor Jesus. Amém? Que você, irmão, não saia daqui como um pessimista. O que é uma pessoa pessimista? É a pessoa que não acredita muito nas coisas. Vamos dizer que tem 3 homens num barco. E aí, do nada, eles estão navegando. E aí sopra o vento, eles estão lá bonitinho. E tem que chegar a um devido local, a um devido lugar. Eles precisam chegar nesse ponto. E aí, a vela está ali, o vento está batendo, eles estão ali. Glória a Deus. Mas de repente sopra um vento de cá, sopra um vento de lá. E aí começa a sair do caminho. O que o pessimista vai dizer? Se tem um pessimista naquele lugar, tem ali o homem de fé e tem ali o homem positivo. A fé é diferente. Pessimista vai falar o quê? Comigo é sempre assim. Estava tudo dando certo. E agora? Danou-se. Eu sabia que não deveria estar no barco. Eu sabia que não tinha que vir para cá. Eu sabia disso. O pessimista vai falar isso. Então não é bom ser pessimista. Só que tem um homem lá que ele é positivo. Ele é ali, sempre está com o dedão para cima. E aí ele senta. O que ele faz? Tira a vela, pega o remo e vai remar. Vamos remar, tal. Ele é positivo, então ele, positividade, aleluia. Ele vai fazer isso, que ele é positivo. Mas e o homem de fé? O que ele faz? Está ventando para lá, está ventando para cá. Ele vira para os outros e fala assim: o que Jesus falou? O que Jesus falou? Vocês vão passar e chegar no outro mar. Então tá bom, é simples. Vai passar um tubarão aqui por cima, vai cair bomba em cima desse barco aqui, vai acontecer qualquer coisa. Jesus disse: nós vamos passar. Então, por que tu está fazendo força, cara? Com remo? É bobo, hein? Deixa Jesus fazer a coisa, pai. Tira suas mãos daí, vai atrapalhar Jesus. Estou te falando. Você vai atrapalhar. Então é isso. O homem de fé, filho, ele crê nas coisas. Por mais que as coisas estejam acontecendo meio turbulenta na sua vida, a célula não está acontecendo, a sua vida financeira não está rompendo, sabe? A cansada, a corte não chega. E aí você começa a se perder no meio do caminho. Você começa a tentar ajudar Deus. Mas não é assim, filho. O homem de fé, ele crê naquilo que o Senhor tem falado ao seu espírito. Ele crê naquilo que o Senhor tem falado no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Por isso que nesta noite se posicione a favor do Senhor. Foi assim na vida de homens de Deus, irmão. Foi assim na vida de Maria. Pega a história de Maria. Chega lá do nada um anjo.
Fala assim: a paz, a graça do Senhor. Eis que o Espírito Santo vai te encher de poder e você vai conceber. Rapaz, que loucura é essa? E ela aceitou o desafio de Deus. Por que é diferente hoje? Por que tem que ser diferente hoje? Você acha que o Senhor não vai fazer algo na sua vida? Ele sempre vai usar de bondade e misericórdia para com a sua vida no nome do Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa ativar a nossa visão profética. Nós precisamos crer e começar a profetizar segundo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração no nome do Senhor Jesus. Aí muitos vão falar: peraí, nada está acontecendo na sua célula, nada está acontecendo na sua vida, nada está acontecendo. Você fala assim para as pessoas: põe a mão na tua boca, em nome do Senhor Jesus. Simples assim. E você vai falar, você vai ver. Aí você começa a profetizar. Você começa a declarar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer experimentar no nome do Senhor Jesus. Não fique, filho, com a sua boca fechada. Sempre profetize e declare coisas poderosas sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Então ali pessoas não podem se posicionar a favor do mundo, porque o mundo, filho, é um barco furado. O sistema do mundo já pertence ao maligno. Você vai investir num banco que está falido? Não. Então não invista, filho, pesar nesse mundo, porque já está falido. Invista naquilo que o Senhor tem para com a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Ouça a voz doce do Espírito Santo, e todo o propósito de Deus se cumprir na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas para isso, filho, você precisa ser uma pessoa posicionada, porque vai vir palavras negativas, vai vir às vezes propostas aparentemente melhores, vai aparecer várias pedras no meio do caminho para que você venha tropeçar, vai acontecer um monte de coisa. Se o seu coração não está firmado no propósito de Deus, se o seu coração não está firmado na visão que Deus tem colocado para a igreja, na visão que Deus tem colocado para a sua vida, você vai parar e você vai desistir no meio do caminho. Mas não é isso que o Senhor deseja para com você. O Senhor deseja que você venha crescer, que você venha romper no nome do Senhor Jesus. Por tua visão profética, enxergue a célula multiplicando o nome de Jesus. Por tua visão profética, já começa a deslumbrar. Já vi, pastor, eu já estou vendo como que nós vamos entrar na igreja. Eu falei: ô Jesus Cristo, eu já estou vendo a grande festa, em nome do Senhor Jesus, filho. Tudo tem um propósito, filho, debaixo desta terra. Vai chegar o seu momento de cortejar, sim. Vai chegar o seu momento de casar, sim. E é maravilhoso, aleluia. Vai chegar momentos preciosos que você vai prosperar como nunca, filho. Aquela porta que você tem declarado, profetizado, não desista, não pare no meio do caminho, porque ela já está aberta, escancarada para com a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Se atente às palavras do Senhor. O homem de Deus, filho, ele enxerga profeticamente as coisas, mas tem gente que só sabe enxergar problema e dificuldade. Nós não podemos ser dessa forma, nós não podemos ser pessimistas. Precisamos ser homens de fé, e nem homens positivos, que falam que tudo vai dar certo, porque Deus sonda o nosso coração. Precisamos ser homens de fé no nome do Senhor Jesus, e ser guiado pela graça do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então o Senhor quer nos dar uma visão profética. A visão, lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz assim: entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mas antes de continuar o texto aqui, existia um problemaço nessa nação. Pensa num problema gigantesco. Vamos trazer aqui para a igreja. Se esse problema aqui está na sua vida, se esse problema aqui está na igreja, filho, estamos lascados. Olha que fala aqui: e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. O que a palavra do Senhor era muito rara? Não tinha um evangelho que alimenta, não tinha um evangelho que sustentava, não tinha a palavra de Deus sendo liberada no coração das pessoas, não tinha.
Sabe, esse avivamento, essa unção, essa presença de Deus, essa glória, esse mover, não tinha. Pensa num local que não tem mover de Deus, que não tem presença de Deus, que não tem vida de Deus, que não tem dons fluindo, que não tem dom multiplicando, que não tem jovens se convertendo. Meu Deus do céu! Então a palavra do Senhor é muito rara naquele tempo. Isso sim é um problema. Outro problema é que as visões não eram frequentes. Se não tem palavra, não tem visão. E visão é uma direção. Se não há visão, se não há profecia, o povo perece, porque não há uma direção para o povo, não há uma direção para a sua casa, não há uma direção para a sua vida, não há uma direção. E se não tem uma direção, se não tem uma visão de Deus, uma visão profética, um propósito de Deus, um chamado de Deus queimando no seu coração, acredita em mim, você vai parar e você vai desistir no meio do caminho. Era isso que estava acontecendo aqui, naquele tempo. Imagine isso acontecendo na sua vida e na igreja. Diga misericórdia. Sucedeu naquele tempo, versículo 2, sucedeu naquele tempo que estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. Outro problema aqui, e esse é do problemaço. O líder da nação, líder espiritual da nação, está ficando cego. Aqui fala naturalmente, mas eu posso trazer para o espiritual. O líder, ele está ficando cego. Pode acontecer isso na nossa vida? Eu acho que pode acontecer. Pode ser com um líder de célula, um pastor, pode acontecer com qualquer um. Que Deus nos livre disso. Então, se o líder ele está cego, se nós como os despenseiros da palavra de Deus estamos cegos, para onde é que esse povo vai ser direcionado? Para onde esse povo vai ser posicionado? Porque o líder está cego, não tem palavra e não tinha visão de Deus. Isso aqui é muito sério, filho. Se nós como igreja do Senhor não nos posicionarmos pela igreja do Senhor, não se posicionarmos pelo evangelho de Cristo, nós estaremos perdendo muito, filho. E Deus nos confiou algo poderoso, que é o seu Filho Jesus Cristo, filho. Ele nos levantou para ser sacerdote real, nação santa, povo eleito de Deus, para levar as boas novas àqueles que estão em trevas, àqueles que estão no pecado, àqueles que estão presos às garras do maligno. O Senhor nos deu essa unção para trazer aqueles que estão presos, para trazer aqueles que estão cativos, para ver a vida de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, filho. Que o líder, filho, você que é líder, não se cegue, não fure os seus olhos. Creia profeticamente que grandes coisas vão acontecer através da sua célula e através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Porque assim, por mais que estivesse ruim, por mais que a coisa estivesse degringolando, tudo caindo, que a nação estava perdida, o versículo 3 é assim: e ainda não havendo se apagado a lâmpada de Deus, havia ainda uma esperança. E estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Porque aquele líder da nação, ele não dava bronca, vou ser sincero agora, não dava bronca nos seus filhos. Olha o que os filhos de Eli aprontavam: pegava o melhor, adulterava, cometia todo tipo de pecado que você nem dá para recitar aquilo. Por quê? Porque o líder da nação, ele não conseguia corrigir os seus filhos. E se ele não corrigir os seus filhos, praticamente não corrigiria também a nação. Então, jovem, eu como pastor posso falar uma coisa para vocês: a geração mais difícil de ouvir um não é vocês. Aí o pastor fala isso para não querer bater em mim no final do culto. Olha a minha cara de preocupado. Amo vocês. Mas a geração mais complicada e mais difícil, irmão, de ouvir um não. Conversando com os pastores, e os pastores falaram: gente, pastor, estamos na mesa, filho. Estamos na mesa, porque é difícil eles ouvirem o não.
E às vezes aqui, filho, Eli poderia ter desistido de falar não. Eli poderia ter desistido, porque ele falava e ninguém dava atenção. Aí caiu. Mas você, como líder de célula, como líder na casa de Deus, filho, se levanta em nome do Senhor Jesus e seja pelo Evangelho de Deus. Aprenda a falar não. É hora de dar alimento sólido. Fica dando só leite aí fica mimadinho, aí toma uma bronquinha do pastor, quer sair da igreja, quer sair do discipulado, quer sair da célula. Vai dormir, cresce, vira macho, aleluia. Às vezes eu me extrapolo, aleluia. Amém, irmãos? Para aliviar o seu lado. Eu tomei uma bronca dessa. Eu sempre, quando eu tinha uma crise, eu queria desistir das coisas. E o pastor Léo pegou assim, olhou nos meus olhos e falou assim: vira homem, cara. Você está muito moleque. Qualquer coisa que vem na sua vida, eu vou desistir de célula, eu vou desistir daquilo. Para, cara. Se posiciona, sabe o que você quer da vida. Vou pegar no pé dos homens de novo, aleluia. É que nem eu falo para os homens, aleluia. Mulher gosta de homem. É só você virar homem. É ser homem. Simples. Pastor, não precisa fazer nada. Seja homem. Acabou. Não tem o que fazer. Pastor, tem um mecanismo de conquistar a minha para fazer corte, aleluia. Não tem mecanismo nenhum. É só ser homem. Aleluia. Glória a Deus, você me entendeu. Amém. Vamos continuar aqui. Então nós precisamos ter uma visão profética no nome do Senhor Jesus. Você sabia, irmãos, que a igreja de Corinto era uma verdadeira bagunça? Só que Paulo fala ao contrário dessa igreja. Quando a gente lê aqui o texto de 1 Coríntios, fala assim: vocês eram enriquecidos, o dom de Deus é aperfeiçoado em vocês, vocês amam uns aos outros, né? Paulo está falando isso, mas a igreja de Corinto não era assim não, viu? Presta atenção, a igreja de Coríntios, ela tinha partido. Sabe o que é partido? Eu sou do pastor Reginaldo, não, eu sou do pastor Lincoln, eu sou do pastor Manuel, eu sou de Jesus, né? Então tinham partidos, então era aquela briga, aquela treta. Quem vai pregar hoje é o pastor Régio ou o pastor Manuel? Mas se for o pastor Lincoln, eu não vou não. Tinha partido no bucho. Nas refeições da comunhão, eles separavam os ricos dos pobres. Não, aquele ali é mais, tem riqueza, aquele ali é pobrezinho, vai para ali, né? Então afastavam, eles mesmos se afastando um dos outros. Durante a ceia, os irmãos chapavam o globo, ficavam tudo bêbado. Imagine aí o pastor Manuel saindo abraçado desse culto, velho. Bêbado, misericórdia. Você sabia que nesta igreja tinha imoralidade de tamanha tal que não existia no meio dos incrédulos? Isso que existia nessa igreja. Por isso que Paulo olhava com um olhar profético, em nome de Jesus. Os irmãos levavam as coisas concernentes da igreja a juízo, e não tinham que fazer isso. Eles eram fascinados pelos dons. O culto era uma verdadeira bagunça. Comiam coisas consagradas a ídolos, né? Comia da macumba lá e de repente na hora do culto, e o pastor tinha que expulsar. Aleluia, estou brincando. Defendia os ensinos heréticos. Essa era a igreja de Corinto. Mas quando Paulo escreve para eles, deixa eu dar uma lidinha aqui, quando Paulo escreve para eles, Paulo fala assim: eu sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fosse enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Olha só Paulo escrevendo para essa igreja. Mas essa igreja aqui tinha todo esse tipo de problema, irmão, todo esse tipo de dificuldade. Ou seja, Paulo, ele tinha um olhar profético.
Tenha um olhar profético nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Não enxergue as coisas como o mundo enxerga, com uma visão natural. Não tenha hoje uma vista, tenha hoje uma visão espiritual daquilo que você está vivendo, daquilo que você está presenciando no nome do Senhor Jesus. Rapaz, muda esse tipo de pensamento, muda isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. E por que Paulo falava isso? Porque Paulo recitou que eles eram enriquecidos, abençoados, fiéis a Deus. Porque Paulo fala isso mesmo tendo todo esse tipo de problema? Porque Paulo reconhecia o recurso de Deus. Paulo não olhava para eles, Paulo olhava para Deus. E tem muito recurso de Deus para mudar uma história inteira. É da água para o vinho. Papum, muda em nome do Senhor Jesus. Basta você aceitar, basta você desejar. Então um dos primeiros recursos aqui que Paulo tinha, a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus não nos trata segundo o nosso merecimento. A graça de Deus não te trata conforme você merece, filho. Isso é poderoso demais. E como Paulo sabia que a graça de Deus era suficiente para tocar aqueles corações, para mudar aqueles corações, para quebrar todo espírito de imoralidade, de divisão, ele profetizou, ele declarou, ele viu da perspectiva de Deus, ele olhou e teve a visão de Deus para com a vida daquela igreja, no nome do Senhor Jesus. Então, se você, filho, sabe do recurso de Deus, que você é favorecido em todo canto que você está, por que tanto medo? Por que tanta dúvida? Você tem o recurso de Deus. Qual é o recurso de Deus? A graça de Deus. Está difícil lá liderar a célula, está difícil lá liderar o discipulado, está difícil aí, pastor, aleluia, está me escutando? Está difícil aí, pastor, de liderar a igreja. Reconheça que a graça de Deus é suficiente para mudar a história, para mudar contexto, para abrir porta, aleluia, irmão. O segundo recurso aqui era a provisão de Deus, provisão de palavra, provisão de dons, sabe, provisão de Deus, filho. Você precisa reconhecer que o Senhor sempre está nos provendo no nome do Senhor Jesus. Se Ele não negou o seu próprio filho, o que demais dirá outras coisas, filho? Ele sempre vai prover para a sua vida, porque quem te chamou é fiel para cumprir o propósito de Deus. É simplesmente isso. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou vai se cumprir. Se posicione, que o Senhor é contigo. Então Paulo sabia o recurso de Deus, a provisão, que era a palavra. Tem pessoas que às vezes falam assim: essa igreja aqui, esse irmão está precisando tomar uns tapas na cara, está precisando apanhar. Eu conheço que alguns às vezes dão um cascudo, mas às vezes o que eu tenho que falar para vocês é que não é apanhar, às vezes é alimento, é comida. Dá comida, fala do evangelho, fala da palavra, ensina a palavra, sabe, em nome do Senhor Jesus. E o terceiro recurso aqui era a fidelidade de Deus. Por mais que nós sejamos infiel, Deus é fiel. Entendeu? Então aqui ele reconhecia esse recurso. Deus é fiel para mudar aquela história. Deus é fiel para mudar essa igreja. Deus é fiel para mudar a minha vida. Deus é fiel para mudar. Deus é fiel. Filhos, se baseie no evangelho de Cristo. Ouça a voz do Senhor te impulsionando e falando ao seu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Assuma hoje uma visão profética para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Comece a declarar debaixo da unção profética de Deus, debaixo da visão profética de Deus. Eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada. Mas não é para andar com vista, filho, é para andar por fé. Por isso fale e declare no nome do Senhor Jesus Cristo, filho. Você sabia que existe mais de 8.000 promessas na Bíblia para com o povo de Deus? Você sabia disso? E dessas 8.000, 7.000 e alguns quebradinhos, aleluia, é para a sua vida pessoal. Você tem se apropriado, filho, dessas promessas de Deus para a sua vida? Já falei para os irmãos, toda hora do almoço eu pego uma promessa, recito a promessa e oro. E oro. Por quê? Porque você precisa se apropriar daquilo que o Senhor tem para com a sua vida. O Senhor tem vida e vida plena para com você. O Senhor tem vida e vida satisfatória para você. O Senhor tem vida e vida abundante para com a sua vida, no nome de Jesus.
João 10:10 fala: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. E aí por que vive na miséria? Vive no engano? Porque não conhece a palavra de Deus. Reconheça a palavra de Deus, que Ele está te dando uma nova vida. Você nasceu de novo, você é de Cristo, e Ele tem uma vida abundante para com a sua vida no nome de Jesus. Não estou falando coisas concernentes a materiais, eu estou falando coisas concernentes ao seu espírito, à sua alma, ao seu coração. Porque não adianta ter o carrão do ano, a casa do ano, e não mudar aqui dentro. Não adianta, filho. Então tem que mudar aqui dentro. Você pode não ter um carro hoje, você não pode ter uma casa hoje, você não pode estar cortejando hoje, mas a alegria do Senhor é a sua força. Isso tem que ser. Outra promessa de Deus é que Deus vai nos conceder o seu Espírito, filho. Está em Lucas 11:13, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça pelo Espírito Santo. Quem disse que é você que vence o pecado? Quem disse que é você que consegue liderar uma célula? Quem disse que é você, filho, que ali arruma um casamento? Sei lá, quem disse que é você que faz prosperar? Quem disse que é você? É o Espírito Santo de Deus. Tem uma diferença gigantesca, se assim eu posso falar. Tem homens que vão ganhar muito e muito dinheiro, mas quando chegar, filho, o tempo certo, vai passar a obra pelo fogo. Você sabe disso. Toda a nossa obra vai passar pelo fogo. E se a nossa obra é palha, feira e madeira, vai ser consumida, mas você vai ser salvo pelo fogo. Vai ser salvo ainda. Mas as obras que não são feitas na força de Deus, na presença de Deus, na vida de Deus, não tem valor nenhum. Aprenda a escutar Deus, filho. Você pode aí, eu não estou brincando, é sério, coisa séria. Escute a Deus. Aí você pega aí 5.000, paga um encontro com Deus. Mas será que Deus ministrou isso ao seu coração? Será que Deus falou isso ao seu coração? Será que Deus tem mandado você fazer isso? Ou você tem filho e vai fazer para mostrar? Ou para dizer que pode? Não é assim, filho. Faça a vontade do Senhor, porque muitos vão expulsar demônios, muitos vão curar enfermos no nome de Jesus, mas Jesus vai falar: aparta de mim, porque você não me obedece. Você quer fazer o que você quer, o que dá na sua telha, a sua vontade. Não, Deus tem falado ao nosso coração: siga a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E para isso acontecer, temos que fazer na força do Espírito Santo, na força de Deus, na graça de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Faça a obra na vontade do Senhor, na presença de Deus. Outra coisa aqui, a provisão diária todos os dias para a sua vida. Recite as promessas do Senhor todos os dias no nome do Senhor Jesus. Mateus 6:31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou o que havemos de vestir. Há uma preocupação enorme no coração do homem, mas Deus tem provisão para a sua vida todos os dias. Todo dia tem provisão, toda hora tem provisão, mas basta você crer e basta você ter uma visão profética. Se você sair daqui dessa noite não tendo, não carregando uma visão profética, as coisas não vão mudar, vão continuar a mesma coisa. Quer que as coisas mudem, filho? Tenha uma visão profética de Deus no nome do Senhor Jesus. É Deus que provê todas as coisas, filho. É Deus que nos dá todas as coisas. Pode um homem acrescentar um côvado? Não pode. Uma soltura? Pode, filho. Não pode. Deus é para com nossa vida em nome de Jesus, filho. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Que nesta noite você adquira uma visão profética, sabe, do seu futuro. Comece a se enxergar lá, no nome de Jesus. Comece a ver, comece a se apropriar. Não olhe com a visão carnal, uma visão medíocre, uma visão pequena, uma visão, sabe, tá aqui. Não, olhe com uma visão profética da parte dos céus em nome de Jesus. Adquira hoje
uma visão profética. Eu te pergunto, como é que você tem visto as coisas? Como você tem enxergado as coisas? Deus falou para o povo de Israel: olha, vocês vão entrar na terra de Canaã. Mas à medida que eles chegaram na terra de Canaã, o que eles falaram? Nós somos como um gafanhoto. A casa caiu. Porque eles começaram a enxergar como gafanhoto. Não estou acusando, porque eles olharam lá, os caras gigantes, parrudo, tá? De guerra, cidade de ferro, sei lá o que eles enxergaram ali, que viraram, cara, para o cara enxergar outro povo, virar para o outro e falar assim: nós somos como um gafanhoto, hein, cara? É porque o negócio ali. Mas o que Deus tinha falado para com eles? Então, como você tem se enxergado, filho? Se você se enxergar como um gafanhoto, a sua derrota está bem na sua cara. Pastor, nós não somos derrotados. É verdade, nós não somos derrotados. Mas se você tem a visão de gafanhoto, filho, vai ficar onde está e não vai avançar. Como você tem enxergado a sua vida? Gideão mesmo, quando Deus chegou para Gideão, Deus já chegou falando: ó valente, ó homem valente. É assim que Deus nos enxerga. Ele enxerga lá na frente, enxerga agora. Aí lá vai Gideão. As desculpas das vezes dos meus discipuladores de dirigir o culto. Aleluia. Brincadeira. Ah, mas eu faço parte da menor tribo. É verdade, ele fazia parte da menor tribo naquele tempo. Ah, mas eu faço parte da menor família dessa tribo. É verdade, a família dele era menor mesmo. Ah, mas além de eu fazer parte de uma família gigante, né, que contava primo e tudo, a minha família que eu tenho aqui é a menorzinha também. E eu sou o menor da minha casa. O cara era menor de tudo, né? Só faltava falar: eu sou o verme do verme do verme. Então, como? Ele se enxergava dessa maneira, mas Deus começou a mudar a visão dele. Ó valente, ó valente, ó valente, ó valente, ó valente. Que o cara foi valente mesmo. Tão valente que diz a história lá que ele juntou um exército lá. O exército era gigantesco para combater o exército inimigo. Aí Deus falou assim: ó, tá muito grande esse exército aí. Tira os tímidos, os vergonhosos e os medrosos. Tira do meio que eu não vai não. Aí ele falou: quem está com medo aí, quem é tímido, sei lá o que, tá. Vai todo mundo embora, foi quase praticamente 10 mil. Depois ele falou: ó, lá vai beber água assim, ó, no rio. Aí foi lá beber água daquele jeito que beberam água, da maneira que beberam água, né? Ficaram só 300. Os outros, sei, 9 mil e pouco, mandou tudo embora. O cara que estava falando, que era o menor da casa, o menor de Israel, o menor, pegou mais 300 caras e foi combater um exército que a Bíblia diz que não tinha contagem. Não tinha número, não tinha contagem. Para pensar, filho. Esse valente é você, filho. Esse valente é você. Deus está falando contigo nesta noite, no nome do Senhor Jesus, filho. Você é um valente de Deus, em nome do Senhor Jesus. Filho, a sua célula, filho, vai mudar hoje. As coisas do céu vão acontecer no nome de Jesus, filho. Para de ficar olhando com um olhar mesquinho, medíocre, pequeno. Ah, pastor, mas você não sabe a célula que eu lidero. A célula que eu lidero, eu viro para a esquerda, tem o bêbado. Eu viro para a direita, tem o cara, o drogado, que eu olho para ele, fica dando risada à toa. Eu falo: meu Deus, que célula que é essa? Eu olho para o outro lado, tem a menina lá no celular, a contatinho dos outros, fica dali, fica de cara. Meu Deus do céu, pastor, você não sabe a célula que eu tenho liderado, pastor. Aí eu falo: eu sei agora o momento que está, mas eu falo para você, eu sei como vai estar lá na frente. Você quer que eu fale como vai estar lá na frente? Você quer que eu diga como vai estar lá na frente? Está vendo esse bêbado aí, que você está falando que é bêbado? Ele vai estar chapado da unção do Espírito Santo, da glória de Deus, o mover de Deus vai estar acontecendo sobre ele.
Está vendo essa menina que é contatinho? Ela vai mudar de vida, vai acontecer um mistério no coração dela. E daqui a 3, 4 anos você vai ver ela fazendo corte, casando em corte. Você, meu pai, meu cavaleiro do fogo, o que aconteceu com você? Porque Deus vai mudar a realidade e a história da sua célula, do seu discipulado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, filho. Deus tem muita coisa para fazer, mas, filho, Deus conta com você para que você tenha um olhar profético no nome de Jesus. Meu tempo encerrou, aleluia. Tenha um olhar profético, filho. Então, diante dos problemas, uns fogem, outros se escondem, outros negam o problema, outros ficam paralisados, outros ficam angustiados e ansiosos. Mas um homem de Deus, ele tem uma perspectiva totalmente diferente. Ele tem uma visão de Deus. Que no nome do Senhor Jesus, você saia daqui com essa visão de Deus para com a sua vida, para com a sua família e para com a sua célula no nome de Jesus. Eu sinto o ambiente de Deus mudar, filho. Sabe, você sentindo o reino do Espírito, algo mexendo, algo movendo, aleluia, algo de Deus para com a vida desta rede, para com a vida desta igreja, para com a sua vida, está acontecendo no nome de Jesus. Mas para isso, acesse, filho, tenha a visão de Deus no nome de Jesus, amém? Aleluia.